E aí, amiguinhos de tatame, tudo bem? Vamos começar hoje mais um vídeo. Hoje um assunto polêmico, não. Três assuntos polêmicos, tá? O primeiro assunto que eu queria tratar com vocês é o seguinte. Eu vou colocar logo os três aqui, depois a gente vai na ordem. Qual é a idade que eu posso pegar a minha faixa azul? A idade mínima para pegar a faixa azul. Segundo assunto, porque no quadro da IBJJF a faixa azul e a faixa roxa começam aos 16 anos juntas, ok? Terceiro assunto, grau de faixa. Aquele negocinho que você vai colocando na sua faixa assim, na ponteira, grau. Como é que eu recebo o meu grau? Quantos graus eu posso ter? Quanto tempo demora de um grau para outro e quantos graus eu preciso ter para passar de faixa, ok? Então, vamos começar pelo mais prático, tá? A princípio da conversa, vamos colocar assim: Jesus, uma certa vez, conversando com seus apóstolos, conversando com as pessoas, ele falou: errais porque não conheceis as Escrituras. Tem muita gente falando bobagem na internet porque não conhece as regras da federação, não conhece as regras da IBJJF, não conhece as regras da CBJJF e vai para a internet porque o fulano falou, porque o Beltrano falou. Galera, principalmente para os faixas brancas, faixa branca que está começando agora, pelo amor de Deus, antes de começar a repetir o que os outros disseram, vai no site da federação, vai no site da IBJJF, vai no site da CBJJE, procura se informar antes de começar a falar besteira na internet. Outro dia, assim, algo que eu não gosto de comentar, mas eu vou comentar que é para deixar claro para o pessoal, tá? Essa situação, uma pessoa veio me ofender nas minhas mensagens na página, mandou uma mensagem agressiva para mim, dizendo que eu era um otário, dizendo que não era para me estar falando certas coisas de graduação que eu não entendo, que a IBJJF está errada. Se está errada ou se está certa, não é problema meu, é problema de quem escreveu a regra. Eu só estou falando para vocês o que está na regra, tá? E se está na regra que existe faixa cinza, é porque existe faixa cinza. E não sou eu, não é você que me chamou de otário, não são as pessoas que não gostam de faixa cinza que não vão que vão colocar uma questão que a faixa cinza não vai mais existir no jiu-jitsu. Ela existe, está na regra, usa quem quer, gradua com cinza quem quer. Aí vai de cada professor. Tudo que você encontra nas regras, tudo, absolutamente tudo que você encontra nas regras da IBJJF, está escrito assim: sugerido pela IBJJF. Sugerido, não é obrigatório. Você usa se quiser. Agora, se não usar, meu amigo, não está dentro da regra da Federação Internacional, tá bom? Vamos lá. Primeiro assunto. A idade que eu posso pegar minha faixa azul. Professor Segadilha, com quantos anos no mínimo eu posso pegar a faixa azul? A regra geral, IBJJF, CBJJE, dizem que é aos 16 anos. Como hoje nosso assunto é IBJJF, CBJJE eu vou tratar no outro vídeo, eu vou tratar na regra dela. A IBJJF ela me diz o seguinte: a idade é 16 anos, tá? Como é que eu calculo esses 16 anos? O ano que eu completo essa idade menos o ano do meu nascimento. Vamos supor, outro dia eu vi acontecer uma situação dessa. Até um grande abraço aí para o pessoal que postou na internet, a mamãezona lá, ficou muito chateada com o que falaram da filha dela. Eu compreendi a situação dela, do marido, professor de jiu-jitsu, excelente o marido dela, pai da moça que foi graduado. A moça vai fazer agora, vou usar o exemplo dela, 16 anos em dezembro desse ano, 2016. Logo, ela nasceu no ano de 2000. Só que ela
vai ter 15 anos até o dia do aniversário dela em dezembro. Ela pode receber a faixa azul? Pode. Pode porque o ano de 2016 menos o ano de 2000 dá 16 anos. Não interessa se ela fizer aniversário dia 31 de dezembro. A IBJJF diz que ela já tem 16 anos e ela já pode receber a faixa azul dela. Então, cálculo, vocês podem acompanhar no quadro aí, é o ano que eu faço aniversário menos o ano que eu nasci é igual à minha idade. Não interessa o dia e o mês, é o ano. Então, quando você entra no ano que você vai fazer 16 anos, você já pode, não é que você tenha que ser, você já pode ser graduado faixa azul. Agora, depois que você completa esses 16 anos, obrigatoriamente você tem que mudar de faixa se você estiver na amarela, na laranja ou na verde. Ok? Ou na cinza também, perdão. Cinza, amarela, laranja e verde. Está nessas faixas, completou 16 anos, fez aniversário, comemorou, bateu parabéns, soprou a velhinha, tem que mudar de faixa. Não pode permanecer nas faixas anteriores. Ok? Então, primeira dúvida tirada, na tela para vocês aí, a regra, dentro da regra da IBJJF, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. Essa segunda questão, ela é uma sugestão da IBJJF. Eu particularmente vou falar do que se trata agora, a questão da faixa azul e roxa, e vou dar o meu parecer pessoal, que não vai influenciar em nada na regra. O que eu disser aqui não vai mudar uma vírgula do que está escrito lá. É só minha opinião. O vídeo é meu e eu falo o que eu bem entender aqui, então eu vou dar minha opinião, tá? Primeiro, a regra nos diz que se eu for faixa cinza, laranja ou amarela, quando eu completo 16 anos, eu tenho obrigatoriamente que passar para a faixa azul. Eu sou faixa cinza, amarelo, laranja. Fiz 16 anos. O meu professor me graduou automaticamente para a faixa azul. Professor, mas eu peguei a faixa amarela tem um ano. Não corre disso. Vai para azul do mesmo jeito. Está na regra. Se eu sou faixa branca, eu não sou obrigado a ir para azul. Eu posso permanecer na branca mais um tempo. Aí vai do meu professor querer me colocar na faixa azul ou não, ou permanecer. Aí eu comecei agora a treinar tem 5 meses, sou faixa branca, de repente passei para minha idade de 16 anos, o professor não é obrigado a me dar faixa azul. Eu posso permanecer na branca. Vai a critério de cada professor. Agora, eu sou faixa verde. Ok, fiz 16 anos. O meu professor pode optar entre me dar a faixa azul ou me dar a faixa roxa. Tá na regra, tá na tela, tá para vocês verem. Não tem como fugir disso. O professor pode optar. Há casos que os professores dão a faixa azul, verde, azul. E há casos que há professores que dão a faixa roxa, verde, vai para roxa. Há um critério que é colocado que em relação ao exame. Eu gostaria de deixar bem claro para quem acha que exame de jiu-jitsu é a mesma coisa que exame de karatê, faz kata, kati, não sei, tatakiturugen, hadouken, não é assim, tá? No jiu-jitsu, o que é que nós chamamos de exame? Existem duas maneiras de você examinar um aluno. A primeira maneira é você pegar o aluno e levar ele a um local, uma academia, um tatame, um dojo, não sei, e ele executar uma sequência de golpes, uma sequência de coisas que ele deve fazer e obrigatoriamente deve dominar. A gente vai tratar esse assunto quando a gente for falar de graduação
em exame. Eu vou detalhar o que se trata. Uma pincelada. Vou pegar minha faixa azul. Eu tenho que saber tantas projeções, tantas quedas, tantas raspagens, tantas finalizações na guarda, tantas finalizações na meia guarda, tantas finalizações sem guarda. Então eu tenho que conhecer. Vou passar para roxa. Aí já tem que saber um pouquinho mais de queda, um pouquinho mais de finalizações, um pouquinho mais. Então o professor ele pode levar o aluno a um ponto que o aluno vá fazendo todas esses golpes sequencialmente. Aqui na nossa página eu já postei aí uma questão de uma graduação Brasília Jiu-Jitsu faixa roxa, tá? E uma questão de Brasília Jiu-Jitsu faixa azul. Além de um vídeo que tem na nossa página explicando as técnicas básicas para o faixa azul receber a faixa azul. Então é um tipo de exame. Outro tipo de exame é o professor só observar o aluno durante os treinos e ver se o aluno está tendo desenvolvimento. Ver se o aluno está conseguindo encaixar, está conseguindo conectar os golpes, está conseguindo absorver os golpes que ele recebe, entrar o tempo certo de cada raspagem, entrar o tempo certo de uma queda, entrar o tempo certo de uma finalização. Então o professor pode não precisar selecionar o aluno e deixar o aluno ali o tempo todo só fazendo um exclusivo. Mas ele durante o treino ele pode avaliar o aluno. Existem faixas verdes que já tem aí 2 anos, 3 anos de faixa verde, e que são faixas verdes excelentes. E o professor fala, não, eu vou passar logo ele para roxo. Está na regra, é permitido. Se eu for fazer exame com esse faixa verde, ele sabe muitas vezes muito mais do que um faixa azul. Muitas vezes esse faixa verde na academia, ele está passando carro em faixa roxa, está passando carro até em faixa marrom. O cara é muito técnico. O treino do cara é punk. Então o professor vai dentro da regra, está na regra, eu posso colocar roxa. Ou então faixa verde, aquele faixa verde preguiçoso. Sempre derruba da mesma forma, ou sempre puxa, sempre finaliza com a mesma coisa. Ou é armlock, ou é uma americana, ou é não sei, um Ezequiel. Aí o professor fala, vai para azul, tá fazendo 16, tem que botar no azul. Particularmente, eu acho que todo atleta, todo, sem exceção de nenhum, esse aluno faixa verde preguiçoso e esse aluno faixa verde punk, que finaliza todo mundo, os dois têm que passar pela faixa azul. Minha opinião, não está na regra. Minha opinião. A regra diz que é uma sugestão. E se é sugerido a mim, se eu for tirar um aluno da faixa verde, ele vai para a faixa azul. Mesmo que ele esteja me finalizando, ele vai para a faixa azul. Por quê? É uma coisa que eu trago comigo desde os primórdios. Há uma sequência. No outro vídeo nós vimos isso. Há uma sequência de faixas. Se eu for pegar desde a primeira, branca, cinza, amarela, laranja, verde, azul, roxa, marrom e preta. Coral, preta e branca, coral, preta e vermelha, branca e vermelha e faixa vermelha. Coral, vermelha e preta, perdão. Coral, vermelha e preta, coral, vermelha e branca e faixa vermelha. Há uma sequência, tá? Eu não vou fugir disso. Mas, se você vê algum faixa verde virar faixa roxa da noite pro dia, não se assuste, tá na regra, tá escrito e a gente não foge disso. Ok? Última coisinha aqui, última não, vou dar uma pincelada de um lado e do outro agora. Professor, grau na faixa. Quantos graus eu posso ter? Quando é que eu troco de faixa com meus graus? Grau na faixa, nós conhecemos como primeiro, segundo, terceiro, quarto e passa de faixa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto e passa de faixa. Que cor é o grau da faixa? Branco. Que cor é o grau da faixa branca? Branco. Da amarela, da laranja, da preta, da marrom, tudo é branco. Na nossa concepção. Mas para IBJJF, a gente pode colocar grau vermelho na faixa. Tá na regra, mais uma vez. Tá na regra o quê?
a sugestão de eu graduar o aluno todo mês. Todo mês eu dou um grau para ele. Ele começou a treinar, aí ele é faixa lisa. Não interessa a faixa dele. Branca, verde, amarelo, não. É faixa lisa. Primeiro mês que ele passou, ele pega o primeiro grau branco. Segundo mês, o segundo grau branco. Terceiro mês, o terceiro grau branco. E no quarto mês, o quarto grau branco. Agora presta atenção nesse quadro, que é o seguinte. Ele está pegando os graus brancos na sequência de dentro para fora da faixa. Deu para perceber que é de dentro para fora, tá? Vamos agora, dentro desse mesmo quadro, avaliar o que? Quando o meu aluno chegou no quarto grau dele, branco, aí é uma coisa que a gente vai começar a ficar com a mente meio confusa, mas é o que acontece. Ele passa a pegar graus vermelhos de fora para dentro. Ele tem 4 graus brancos, agora ele vai pegar o primeiro grau vermelho de fora para dentro e permanece com os graus brancos. O segundo grau vermelho de fora para dentro e o terceiro grau vermelho de fora para dentro. Pegou o quarto grau vermelho, agora já não tem mais grau branco. Ele está com todos os graus vermelhos. Aí eu já estou no 9º mês de treino. Todo mês eu estou dando um grau para o meu aluno, agora ele tem 4 graus vermelhos de fora para dentro da faixa. Eu começo a graduar ele com graus da cor da próxima faixa dele. No exemplo que nós temos aqui, a gente está na faixa cinza, então a gente tem a próxima faixa amarela. Aí começa primeiro grau de fora para dentro, amarelo. Segundo grau de fora para dentro, amarelo. Terceiro grau de fora para dentro, amarelo. Nesse período a gente já tem então 12 meses de treino dentro dessa faixa. Ele não vai pegar o quarto grau amarelo. A regra diz o seguinte: para as escolas que adotam a graduação mensal, a IBJJF sugere 11 graus sobrepostos para cada faixa, sendo o 12º grau a próxima faixa correspondente. Os primeiros 4 graus são brancos, os próximos 4 graus são vermelhos e os últimos 3 graus são da cor da faixa seguinte, conforme a imagem abaixo. E aí você vê a imagem que a gente está mostrando para você. E aí a próxima faixa, no caso aqui desse exemplo, é a faixa amarela. Ela entra como amarela lisa e depois ela vai pegando os graus subsequentes. A minha pergunta é: o faixa marrom, após chegar no 6º mês, começa a pegar grau preto com fita isolante na faixa? Mais uma vez, não estou indo contra a regra. O que eu disser aqui não vai influenciar em nada na regra. A regra continua existindo do jeito que ela é. O que eu estou dizendo é minha opinião. Eu, particularmente, não adotaria esse sistema colorido de graus. Primeiro, o que eu conheço, eu nunca vi ninguém graduar com grau colorido. Eu nunca vi. Pessoalmente, nem vi na internet. Tá? Conheço, sim, graus amarelos. Conheço ponteiras fechadas amarelo, mas grau colorido eu nunca vi. E grau amarelo que eu conheço, trata-se de outras artes marciais que não são jiu-jitsu, e alguns professores de jiu-jitsu, alguns, utilizam o grau amarelo. Outros utilizam o grau dourado. Outros utilizam ponteira fechada dourada. Isso é uma coisa que a gente vai estudar mais na frente, lá na frente. Mas não vi ainda ninguém adotar grau colorido nas faixas. É apenas uma sugestão da IBJJF. Agora eu vou falar uma coisa aqui que chega a ser um pouco pertinente, tá?
Eu sempre costumo dizer, não foi o Hélio Gracie quem criou o jiu-jitsu. O Hélio Gracie aperfeiçoou o jiu-jitsu para o corpo dele e acabou criando uma arte marcial brasileira baseada numa arte marcial japonesa. Eu, particularmente, nunca vi um Gracie, se é que a gente pode determinar que eles criaram o jiu-jitsu brasileiro, e a IBJJF, é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, nunca vi eles utilizarem grau colorido. Mas, se isso for uma regra obrigatória, é uma situação. Mas a própria IBJJF deixa claro que é apenas sugerido. O que eu sugiro, o que a maioria dos professores sugere, então, de 6 em 6 meses, coloca um grau na faixa do teu aluno. Quando ele completar 4 graus, deixa ele passar mais uns 6 meses ali no gás e passa ele de faixa. Ou então, passa ele de faixa sem colocar grau nenhum. Ou então, coloca 1, 2, 3 graus e passa ele de faixa. Mas não coloca grau colorido. Vai ficar complicado. O teu aluno vai ficar complicado para a tua academia, porque muitas pessoas, voltam no que eu falei lá no começo, são ignorantes porque não conhecem as escrituras, são ignorantes porque não sabem que isso é uma sugestão da IBJJF e acabam zombando, acabam criticando, acabam falando que não deve. Outro dia eu postei a foto aqui de uma pessoa, o mestre Eduardo Moraes. Ele vai fazer um curso, eu não sei se já fez, um curso de Strifer Combat, tá? Strifer contato, acho, é uma coisa assim. E ele vai dar esse curso agora aí. É um curso interessante, uma arte marcial que ele e mais um outro professor criaram. Eles aperfeiçoaram algumas técnicas, pelo que eu já avaliei, de jiu-jitsu tradicional, um pouco de Kenpo, um pouco de Karatê, um pouco de Muay Thai. Eles misturaram algumas coisas ali, criaram uma arte marcial chamada Strifer e estavam dando uma palestra, estavam dando um workshop, vamos chamando nem seminário, pela forma como eles trabalham, eles estavam dando um workshop mesmo, e eu postei na página, e o cara tem 10 danos na faixa vermelha dele, e começou aquela zombaria, que ele não podia ser faixa vermelha, ninguém nem prestou atenção, que em cima estava escrito Striker, tá? Algumas pessoas também não compreendem que em outras artes marciais, a faixa vermelha vem muito antes da preta, por exemplo, o Karatê. E a maioria, infelizmente, dos ignorantes, vou falar isso com todas as palavras, não estou devendo ninguém aqui para ficar calado no que eu vou dizer, a maioria dos ignorantes não procuram se informar nem qual é a arte marcial que a pessoa está fazendo. Acham que todo mundo só faz jiu-jitsu e por isso tem que seguir a regra que foi ouvido lá na academia pelo professor Joãozinho das Quantas. Não é assim. Quando você vê alguém usando uma faixa, procure saber qual é a arte que aquela pessoa pratica. Vai que a pessoa treina karatê, a faixa preta, por exemplo, do Tang Sudô, ela tem listras, várias listras. Algumas modalidades de karatê têm várias listras. No karatê, algumas modalidades, a faixa vermelha é a segunda. Então, vamos ficar mais atentos quando a gente lê alguma coisa na internet e não meter os pés pelas mãos. Em relação à graduação, eu acho que já deu para perceber para os professores aqui que eu estou falando que fica complicado você querer usar uma graduação colorida, que você pode acabar complicando o seu aluno, tornando o seu aluno, sua academia, sua pessoa, motivo de zombaria por parte dos ignorantes. E infelizmente, no mundo globalizado que nós vivemos, uma vírgula é uma fofoca imensa na internet, uma besteira que uma pessoa fala se torna uma fofoca imensa na internet e acaba denegrindo, às vezes, pessoas de bem, acaba denegrindo, às vezes, pessoas que têm um trabalho sério. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Muito obrigado pela paciência comigo aí. Desculpa se eu falei qualquer coisa que não gostaram, tá?
acessem nossa página no Facebook, acessem nosso canal no YouTube, se inscrevam, fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para elogiar, fiquem à vontade para criticar. Os elogios eu aceito com o maior prazer, as críticas eu absorvo, aquilo que eu vejo que realmente cometi erro, como já aconteceu em vídeos anteriores, eu venho, me desculpo e corrijo, mas aquelas críticas infundamentadas eu só faço ler e deixo passar em branco. Perguntas que vocês quiserem fazer, façam, que a gente responde. Só para tirar uma dúvida, uma pergunta que me fizeram aí, eu não sou nordestino, tá? Eu sou amazonense, moro na capital do Amazonas, Manaus. Aqui a gente tem academia sim, aqui a gente não treina embaixo de galho de árvore. Mas foi uma pergunta até engraçada que me fizeram, se aonde eu estava tinha academia com tatame emborrachado, ou se a gente só treinava na lona. Então, tem tatame emborrachado aqui sim. Por sinal, nós somos o terceiro maior produtor de tatames emborrachados do Brasil, é a cidade de Manaus, tá certo? Pessoal, um forte abraço para todo mundo, fica com Deus. Próximo vídeo, regras CBJJE. Forte abraço, galera. Os